Olá a todos. Hoje, domingo, venho aqui com muita alegria e com muita esperança trazer para todos uma mensagem deixada em 1897. Deus falando a um penitente no Nordeste do Juazeiro, falando para ele transmitir para os povos o grande castigo que viria no século XX. E como a semana passada, falei da mensagem de Nossa Senhora, que ela revelou a Lúcia o que iria acontecer. Este foi o próprio Deus que falou a um penitente chamado Francisco de Andrade, em Juazeiro, e vou aqui falar o que Deus falou a ele. Deus fala aos homens na terra. Em 1897, no mês de outubro, quando o padre Cícero se achava em Salgueiro, estado de Pernambuco, por decreto do Santo Ofício que lhe impôs, sob pena de excomunhão, a retirada de Juazeiro dentro do prazo de 10 dias, e caso não saísse neste prazo, ficava excomungado, reservado ao Papa, em face dos documentos apresentados ao Santo Ofício pelo bispo Dom Joaquim Bispo do Ceará, informando de modo tão grave os fatos da Eucaristia ocorrido no Juazeiro, que isolou o padre Cícero dos direitos de sacerdote, ao que se submeteu com obediência completa neste tempo. Vim eu ao Juazeiro pagar uma promessa que havia feito à Virgem das Dores. Cheguei às 6 horas da tarde e, não conhecendo ninguém ali, pedi agasalho em uma casa da frente para a rua São Pedro, onde passei 3 dias. Pouco antes da meia-noite, despertei pela visão de um sonho aflito, no qual vi o padre Cícero crucificado. Despertei como que aquela visão fosse uma realidade e segui para a igreja. Ao chegar à igreja, refleti e disse para mim mesmo: que loucura é esta minha, vir à igreja esta hora por causa de um sonho? Mas como já vim, vou rezar o ofício de Nossa Senhora e volto e vou dormir. Chegando até a porta principal da igreja, ajoelhei e comecei a rezar o ofício. Na segunda coluna, uma voz clara e visível começou a me falar do modo seguinte: eu sou a voz da luz e da verdade, e contra mim se levantou o poder das trevas e a maldade da calúnia. Manifestei a luz e a verdade no mistério da Eucaristia, mostrando o testemunho da verdade e da fé na terra. Satanás, o pai da mentira e do ódio, manifestou o ódio e a maldade da calúnia contra mim para destruir a fé e confundir a verdade, e fulmina até o fim do combate. Toda sorte de maldade e calúnia, e ultimamente levantará fogo e ferro contra a luz e a verdade. Porém, entre fogo e ferro e sangue, vou dar testemunho da luz e da verdade, e vou castigar o inferno e confundir a Satanás e a soberba humana com uma segunda redenção que o inferno não esperava e nem os próprios anjos sabiam. É um mistério, é um segredo que estava reservado e guardado para o fim do mundo no último combate.
A soberba e a maldade humana nunca se conformou com os decretos divinos, porém debalde combate o inferno e em vão pelejam os poderes humanos contra o poder divino. A transformação da Eucaristia em sangue é um fato real e divino, é um brado de Deus na terra, é o testemunho da palavra do Redentor dos homens. Eu então perguntei, se assim é, como a Santa Sé condenou estes fatos? A resposta foi esta: a Santa Sé não condenou o testemunho da verdade, condenou sim a maldade da calúnia, nascida do ódio e Satanás e da soberba da humana contra Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. Esta condenação contra os fiéis é nula diante de Deus, porque foi dada esta sentença em um tribunal humano, sujeito a engano, e por esta razão não tem confirmação divina. Jesus Cristo não podia condenar a Sagrada Eucaristia, porque seria condenar a si próprio e desmentir as verdades que afirmou neste mistério na véspera de sua paixão e morte de cruz. Os encarregados de Cristo na terra, com a negação da verdade de Jesus Cristo na Eucaristia, fizeram a confusão da verdade e a perturbação da fé, e isto dura até que Deus mande um vento que os leve as folhas e deixem as pedras. As trevas tomarão o lugar da luz, a mentira o lugar da verdade. Olha como se realiza nos dias de hoje exatamente dessa maneira. As trevas tomarão o lugar da luz, a mentira o lugar da verdade e o crime o lugar da justiça, até que Deus expulse tais poderes. Os lobos vestidos de cordeiro trazem para enganar zelos sem caridade, penitência sem fruto, obediência sem humildade. Exatamente, tudo isto está acontecendo hoje e por isso essa mensagem foi preparada para o dia de hoje e eu com muita felicidade estou transmitindo para vocês e é verdadeira esta mensagem. Jesus Cristo diz: se os encarregados de Cristo tivessem conservado a fé e a obediência como lhe foi ordenado, não me tinha desobedecido e negado a autoridade de Cristo na terra, enganada por Satanás, não quis se conformar, nem aceitar o testemunho de Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia e o brado de Deus na terra. Este milagre foi confirmado, é fato real e ninguém pode negar. Quem tiver alguma dúvida, procure e veja o que aconteceu com a Beata em Juazeiro, quando recebeu a comunhão, sangrou na boca. Maria de Araújo foi essa a testemunha fiel e prudente. Jesus Cristo na Eucaristia foi levado pelos caminhos da calúnia, é recusado e condenado na missão do Redentor do mundo. Respeito à pessoa e vida e morte do Padre Cícero, ouvi ao seguinte: a vida e morte do Padre Cícero é um retrato fiel de Jesus Cristo. Ele não é Jesus Cristo, mas imita Jesus Cristo na vida e na morte. É um enviado da luz que dá testemunho da verdade e da fé. É precursor que prepara os caminhos para o grande e tremendo dia do juízo final. O Padre Cícero será vítima do ódio e
e da calúnia, um novo Herodes se levantará contra ele e um segundo Pilatos lhe dá a sentença de morte. Não foi a morte do corpo, mas sim a morte de ser acusado de bruxo, como muitas pessoas dizem que ele era. Mas o testemunho é verdadeiro. O ódio contra o Padre Cícero vem do inferno, e na terra não tem remédio. E depois da sua morte, Juazeiro será chamada Nova Jerusalém. O que te mostrarei pela visão do sonho é uma realidade da verdade. O ódio e a soberba dos inimigos do Padre Cícero não suportam ouvir falar nisto. Jesus Cristo diz: é o último combate que Satanás tem de dar contra mim e contra a fé. Por ser o último, é o maior de todos em que tem havido. E previna os soldados para este combate, que se arme com a devoção do rosário e se fortifique com a Sagrada Eucaristia, que terão certa vitória. O inferno vai vomitar na terra o furor do seu ódio contra Jesus Cristo, contra a fé e a Virgem Santíssima. Jesus Cristo diz: estas poucas gotas de sangue que mostrei na Eucaristia fará correr rios de sangue no século XX, em testemunho da verdade e da fé, com o sacrifício da própria vida, porque o ódio de Satanás, a maldade e a soberba humana fazem réu de todos os crimes diante do tribunal humano. Porém, o céu dará testemunho da inocência, a negação da verdade e da fé que fizeram os encarregados de Jesus Cristo na terra, fez o martírio do Padre Cícero, um grande número de mártires. Jesus Cristo diz: há duas famílias na terra, a família de Nossa Senhora e a família da serpente. A de Nossa Senhora, que trouxe o seu Filho para a redenção dos homens, e a da serpente, que trouxe Satanás para levar a humanidade à condenação eterna. As duas famílias na terra, uma da mulher e a outra da serpente, e vai ser separada uma da outra. O Padre Cícero é o fundador da Nova Jerusalém no Poente, anunciada e edificada nos últimos tempos, e vi levantar-se no Poente uma nuvem em forma de uma igreja, e a outra no nascente, e navegando uma e outra, se encontraram no meio do céu e formaram uma só. A Igreja de Jesus Cristo, triunfante e gloriosa, vai formar a grande cidade de Jerusalém, no paraíso dos que são salvos mediante o sangue do Cordeiro. E me foi dito que aquele símbolo indicava o triunfo, a união da Nova Jerusalém com a Santa Sé. O inferno e a maldade humana pode perseguir e perturbar as obras de Deus, porém não pode confundi-las e nem impedi-las. Dito estas coisas, me falou outra voz, contradizendo e descrendo o mistério da Sagrada Eucaristia, dizendo que não havia fé e nem o mundo tinha fim, e levantou-se uma força estranha contra mim para me obrigar a gritar em público que não havia fé e nem Jesus Cristo estava realmente na Sagrada Eucaristia, e só fui vencido porque a voz que me falou primeiro me animava dizendo: há fé, antes morrer
do que negar a fé. Foram 3 dias de combate, que a aflição da minha alma não me permitia dormir. Foi então que eu ouvi estas palavras: te anima com a devoção do Santo Rosário da Santíssima Virgem, que esta devoção confunde e vence o inferno. E logo fui tirando o rosário para rezar, quando uma mão oculta me deu um grande soco no braço que quebrou o rosário. Porém, isto não me fez deixar de o rezar, e antes de findar o rosário, já tinha se afastado de mim esta força estranha que parecia me vencer. Porém, tive ainda um combate terrível, infernais, tentações, 6 meses, dia e noite. Depois deste tempo, com a frequência da confissão e comunhão, a bondade de Deus me deu a paz. Um vidente que viu estas coisas em 1897, e quem acha dificuldade nestas verdades, que se aguarde e espere os acontecimentos que verá. Pois bem, assim como Deus revelou a este penitente em Juazeiro, Nossa Senhora de Fátima revelou a Lúcia em 17, e eu estou sendo o enviado para transmitir para o povo do século XXI, onde se esconde as verdades divinas, e Jesus não quer que nada seja escondido. O profeta Amós fala na sua profecia que Deus não fará nada de castigar a humanidade sem antes avisar aos seus servos, os profetas. E por isso eu me sinto feliz e agradecido e honrado em transmitir estas mensagens para vocês, e sempre que for do agrado de Deus, eu irei enviar essas mensagens para vocês, e espero que você escolha fruto e se arme com a devoção do Santo Rosário, que é o que Nossa Senhora nos deixou em todas as suas mensagens. Ela nos deu a grande eficácia do Santo Rosário para vencermos as tentações e as ciladas do demônio. Tenham todos um domingo feliz, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens. Amém.